Deus colocou no meu coração nesta manhã 2 textos, duas palavras, e ao mesmo tempo, na completude, na forma como a palavra de Deus se explica mutuamente, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia fala no Novo Testamento do que é do Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala, profetiza para o Novo, e nós temos esta unidade na palavra de Deus. E no ano passado, quando começou esse período de distanciamento, de pandemia, quando nós tivemos que parar os cultos, aquela coisa tão difícil que nós começamos a enfrentar, Deus colocou no meu coração que nós tínhamos que ter uma palavra, que ter uma base firme para podermos entender e enfrentar o que nós estávamos enfrentando. E Deus colocou no meu coração um livro da Bíblia, o Novo Testamento, uma carta de Paulo, a 2ª carta de Coríntios. Eu creio que esta é uma das cartas mais ministeriais, né? É uma carta de enfoque ministerial, tanto para a liderança, quanto para a igreja, em meio às circunstâncias desmotivadoras. O que me levou a pensar em 2 Coríntios é que o apóstolo Paulo escreveu aquela carta em meio a uma situação que não era em nada favorável. Tudo estava no início muito difícil. Ele mesmo estava passando momentos de baixa emocional. Muitas vezes nós não percebemos que estes homens da Bíblia, os apóstolos, os profetas, eles também passaram, como nós passamos, momentos de baixa emocional, momentos de crise, momentos de angústia, momentos de até depressão, de pressões satânicas. A igreja do Senhor é pressionada por todos os lados, pelo mundo, pelo pecado, por Satanás, pelas forças malignas, pelas situações que a vida impõe, as circunstâncias desmotivadoras do apóstolo Paulo, e ele começa a falar sobre isso. Ele não tem vergonha de se expor diante da igreja, escrevendo que ele passou por momentos de dificuldade pessoais, dificuldade pessoal. Ele escreve a 2ª carta de Coríntios, e ele diz que ele chegou em Corinto, naquele momento, já meio que desesperançoso da vida. Vamos ver aqui alguns desses testemunhos de Paulo. No capítulo 1, versículo 8, ele diz, em 1:8, fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. Veja, Paulo aqui está sob uma quase sentença de morte. Ele acha que ele não vai aguentar e vai morrer. Tamanha a opressão e a incapacidade humana na sua carne de suportar. Ele estava desesperançoso. No capítulo 2, verso 4, ele fala de um sofrimento emocional, de uma pressão. Ele diz: escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Jorge Henrique falava aqui sobre a nossa vida, momentos de alegria, momentos de lágrimas, momentos de choro, de coração aflito, e ele não esconde estas coisas. Ele diz: eu estava passando esses momentos, minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes o quanto amo vocês. Eles estavam passando uma situação com uma questão na igreja que fez o apóstolo Paulo ter que enfrentar com muita dificuldade emocional para ter que enfrentar aquilo, mas ele enfrentou, ele escreveu, ele orientou, ele pregou, ele ensinou. Amém? Ele esteve debaixo de ataque satânico, ele esteve debaixo de estresse. No capítulo 2 ainda, verso 12, ele fala de um estresse emocional por conta da ausência de um dos seus
colegas de equipe, um dos seus pastores, ele diz: não tive paz em meu espírito, 2:13. 2, capítulo 2, verso 13, eu não tive paz no meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Então, a necessidade de uma ajuda, de um braço, de um ombro para estar com ele. Ele diz: eu estive aflito por isso. Tudo isso está passando com Paulo, está passando com ele, além dos ataques do inimigo. Ele descreve lá no capítulo 12, já um pouco mais na frente, né, quando ele fala do espinho na carne, que Satanás veio para oprimi-lo com o espinho na carne, e ele orou 3 vezes para que ele fosse livre daquele espinho na carne, e Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Eu sei que nós, tradicionalmente, interpretamos esse versículo, nós entendemos esse versículo, os comentaristas bíblicos descrevem esta experiência do apóstolo Paulo como sendo uma enfermidade. O espinho na carne talvez fosse uma doença que ele estivesse passando, uma enfermidade. É uma forma de entender e é uma boa interpretação. Até porque nós não sabemos exatamente o que seria isso, mas há outros comentaristas que dizem que o espinho na carne que Paulo estava passando era a guerra espiritual. Era a guerra que ele estava enfrentando contra todas as circunstâncias adversas que ele sabia que era o diabo que estava apresentando para que ele parasse. Todos nós enfrentamos guerra espiritual. Todos nós enfrentamos batalhas do inimigo. E nós, muitas vezes, queremos ser libertos dela. Como Paulo, talvez, naquele momento, estivesse dizendo: Senhor, por favor. Mas o que Deus está dizendo para nós nesta manhã, dizendo para nós, dizendo para mim e para você, para a igreja do Senhor, é que a graça dEle é suficiente para ultrapassar todos os ataques do inimigo, todas as artimanhas do inferno. Tudo que você e eu estamos passando nesses dias de artimanhas, de aflições demoníacas, de medo demoníaco, de pânico demoníaco, é para que eu e você possamos dizer: sim, Senhor, eu espero em Ti, a Tua graça basta para a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como você e eu podemos vencer tudo isso? E aí então eu quero ler com você um dos versículos mais fortes desta carta, quando ele diz que nós sempre somos levados em triunfo, amém? Sempre, versículo 14, veja que depois do apóstolo Paulo apresentar algumas dessas situações, ele faz uma declaração bombástica, e ele diz: mas graças a Deus, diga graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em vitória, triunfantemente, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a resposta do apóstolo Paulo, esta é a segurança da igreja, que sempre em Cristo nós somos levados à vitória, nós somos levados em triunfo, em toda dor, em toda situação, em morte, em dor, em tristeza, em angústia, em ataques malignos, sempre a igreja é levada em triunfo, em vitória, graças a Deus, ele diz, graças a Deus, sempre Ele nos conduz em triunfo. Por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como doce perfume. Somos aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há um aroma, amém? Aqui nós vemos a imagem da oferta. O cheiro suave que era produzido
pela oferta, pelo aroma que saía das ofertas. A oferta de sacrifício. Em Cristo, Cristo se ofereceu na cruz como oferta por nossas vidas, e por causa daquela oferta, daquela entrega de sacrifício, é que nós somos levados à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Para suportar então as aflições, as privações, as calamidades de todo tipo. Paulo fala desta carta, das suas prisões, dos seus açoites, da fúria inimiga, da crueldade, da raiva. Ele fala da sua exaustão física, cansaço. Mas ele não parava, ele continuava. Fome, tensão, pressão. Mas ele diz no capítulo 6, verso 6, que tudo isso redundava em entendimento para ele. Glória a Deus, capítulo 6, verso 6, mostramos, ele está falando antes sobre essas coisas, privações, aflições, calamidades de todo tipo, espancamento, verso 5, fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos, agora ele diz, verso 6, mostramos quem somos, por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo, que vive em nós, e por nosso amor sincero. Amém? Tudo isso redundava em experiências de bênção. Amém? Tudo o que estamos passando é para redundar em bênção para nós. Aleluia. Você e eu vamos ficar melhores quando tudo isso acabar. Amém? A igreja vai se expandir ainda mais. Em nome de Jesus. É como aquela onda do mar, né? Os surfistas que dizem isso, a gente não conhece muito bem, mas sabe por eles que quando o mar dá aquela parada, né? Tem um momento certo que vai vir a boa onda, né? A onda mais alta. Eu creio em Deus que nós estamos passando um período que a igreja está naquele mar, esperando a onda que vai vir, e ela será tão alta, tão grande, que aí, aleluia, a igreja do Senhor vai viver o seu avivamento maior do que todos aqueles que nós já passamos, já experimentamos, já profetizamos em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças a Deus, que sempre em Cristo somos conduzidos em triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala no capítulo 11, eu vou entrar rapidamente numa outra parte do capítulo 11, verso 23, quando ele fala da sua caminhada. Ele está falando em 11, 23. Aleluia. Eu também sou descendente de Abraão, são servos de Cristo, sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei a noite no mar à deriva, realizei jornadas longas, enfrentei perigos em rios com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos. Arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa
diariamente a preocupação com todas as igrejas. Misericórdia, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Paulo. E eu vi nessa descrição das suas experiências, eu vi a nossa jornada, a jornada da igreja. Ele fala de várias experiências, e eu me lembrei de uma sessão dos Salmos, onde do Salmo 120 ao Salmo 134, ali nós temos um conjunto único. Apesar de os Salmos estarem divididos, ali nós temos uma única sessão dos Salmos, que é a chamada peregrinação do povo de Deus. Ali Davi está, nestes Salmos, falando de como o povo, e ele com o povo, peregrinava para Jerusalém. E na caminhada para Jerusalém, eles encontravam muitas situações. Por isso que você tem lá no Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali já é o início da caminhada. Vamos alegremente para adorar a Deus. Vamos. Eu estou alegre porque eu estou indo para a adoração. Mas no meio desse caminho, nessa peregrinação, você vai encontrar muitas situações. Você vai encontrar inimigos. Por isso que ele fala no Salmo 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito nós já teríamos sido, não é, mortos, destruídos, mas graças a Deus que Ele, né, nos livrou do laço do inimigo e quebrou os dentes. Então, é uma sessão de caminhada, e no meio desta caminhada, no Salmo 133, ele faz uma declaração que todos nós conhecemos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? No meio da peregrinação, em meio ao nosso caminhar com Deus, é importante que nós guardemos a unidade, a união principalmente, né? A união, o fervor uns com os outros. Assim como a igreja peregrinava pelos montes, pelos perigos, pelo que o apóstolo Paulo experimentou, pelos livramentos que ele passou, então nós temos a declaração do Salmo, que neste caminho, eu e você, vamos manter a união e vamos viver a unção que nos dá completa vitória. A unção da vitória, a unção do Senhor. Ele diz, como é bom, sim, como é bom, é como a unção, é como o óleo da unção. Então aqui é um paralelo entre a união da igreja, o fervor entre as pessoas da igreja, os irmãos. Isso está interligado, está associado à unção de Deus. A unção de Deus quebra o jugo. A unção de Deus quebra, amém? Os impedimentos. A igreja do Senhor foi ungida pelo Senhor. Nós somos ungidos pelo Senhor. Há um óleo sobre a nossa cabeça. Há um óleo de unção sobre a igreja. Aleluia, a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão, sobre o sacerdote. E descia por sua barba. Lembro do tempo que o Henrique tinha barba, né? E era bem grande, bonita, né? Loira, né? Aquela barba loira, bonita. Alguns até começaram a usar barba, que depois que ele começou a usar também. Né? Fazendo discípulos. Mas olha, o que esta imagem bíblica está revelando é que a unção de Deus cobre tudo, ela é para ungir tudo de nós. Começa pela cabeça, desce pelo rosto, cai pelas vestes do sacerdote. É uma unção que separa, é uma unção que distingue, faz uma distinção completa do que somos e do que o mundo é, do que outras sociedades humanas são. Nós somos um povo separado por Deus por esta maravilhosa unção que nos garante vitória, nos garante triunfo sempre.
ela é revigorante como o orvalho do Monte Hermon. Aleluia, revigora. Amém? Onde é que Paulo encontrava o revigor da sua luta? Na unção de Deus. A minha graça te basta, Paulo. A minha presença basta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A unção do louvor, a unção da adoração. A igreja do Senhor experimentou esta unção nos seus primórdios, no capítulo 2 de Atos, quando a igreja foi ungida, batizada no Espírito Santo, quando eles estavam ali unidos, capítulo 2, 41 a 47, unidos na perseverança, unidos no louvor, unidos na oração, em nome de Jesus, que aquela unção que foi derramada sobre a igreja primitiva, e que está sobre a igreja da modernidade, no nosso tempo também, e será ainda maior, ela nos conduz em triunfo. Ela é como o orvalho de Hermon, o mais alto monte da Palestina. Quando você vê aquelas fotos de Israel, e quem já esteve lá pôde ver ao vivo, eu não vi ainda, mas é bonito ver aquela foto daquele monte alto, e lá em cima tem aquele gelo, né? Aquela neve permanente ali. Aquele é o Monte Hermon, o mais alto da Palestina. 2.800 metros. Com o seu permanente orvalho, aquela neve gelada que está ali o ano todo, apesar do calor, apesar do deserto, do clima quente, ali está. O que Davi está vendo nesta caminhada é que nós podemos estar passando por tantas situações, mas nós vamos ter sempre a unção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja, revigorando, refrescando, restaurando, renovando, curando, no poderoso nome de Jesus. A igreja é esse lugar de refrigério neste mundo de deserto e de sequidão. Que esta igreja continue a ser, que sejamos, continuemos a ser esta igreja vitoriosa, sempre triunfante na unção de Deus, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Estou terminando com alguns últimos versículos para fechar. Hebreus capítulo 12, verso 22. Hebreus 12, 22. Temos aqui uma imagem, mais do que uma imagem, uma realidade espiritual do que é a igreja, do que nós somos. Muito embora o Salmo, Davi tivesse falado como é bom, não é, estar em unidade, como o orvalho do Monte Hermon, do monte. Mas ainda assim, aquilo era natural. Nós temos o mundo natural. Estamos aqui no natural, amém? Estamos aqui no prédio, no piso, sentado nas cadeiras, ouvindo, vendo, estamos em contato com uma realidade natural. E isso já nos faz bem. Amém? Quem chegou aqui hoje de manhã e já, quando entrou, sentiu, poxa, né, parece que eu estou entrando num oásis, né? Minha semana foi tão difícil, não sei o que possamos estar passando, mas é aqui que nós encontramos o refrigério. Está gostoso aqui, como o pastor Márcio falou, está bonito, né? Mas isto é uma parte, porque é uma realidade além dessa. Hebreus capítulo 12, 22 diz: vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel.
Quando você adora, quando nós cantamos, nós estamos além do natural. Nós estamos numa presença celestial. Os anjos, as testemunhas da Bíblia. Muito embora a gente não tenha essa dimensão ao fazer isto, mas quando a igreja está adorando, o céu está adorando junto, os anjos. Abraão, Davi, Jesus, todos estão adorando, e nós estamos nesta presença sobrenatural. Aleluia! O mundo espiritual, a realidade espiritual do céu, do celestial, em nome de Jesus. Por isso oramos. Por isso o valor da oração, por isso o valor da exortação, do encorajamento mútuo. Estou apenas citando, tem versículos aqui, Colossenses 3,16, Efésios 6,18, né? Toda a armadura de Deus, orando o tempo todo no Espírito, edificando a comunidade, levando as cargas uns dos outros. Tudo isso faz parte desta peregrinação em vitória, no poderoso nome de Jesus. E que nesses 29 anos, ao completar mais uma etapa, mais um tempo de existência, esta igreja possa ser levantada numa ainda maior unção de vitória, de progresso, de crescimento, de bênção, de milagres, de curas, de avivamento para São Vicente, de avivamento para esta região. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a Tua palavra, Senhor, se cumpra fielmente nas nossas vidas. É a nossa oração, o nosso clamor, e no poderoso nome daquele que vive eternamente, o nome, sobre todo nome, o nome de Jesus. A Ele todo louvor, toda glória. Aleluia. Gostaria que você pudesse ficar de pé e nós pudéssemos ainda adorar com esta dimensão da vitória, com esta dimensão de estarmos na presença dos anjos, adorando diante do trono, onde ali há louvor e adoração permanente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Antes, enquanto o pessoal está vindo, eu quero mais uma vez orar. Amém? Podemos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai de poder, Pai de glória, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por esta história, obrigado, Senhor, por este povo, obrigado por esses pastores, por essas famílias, por esses convertidos, ó Pai, por esses discípulos, por esta casa, Senhor, a qual o Senhor denominou casa de oração para todos os povos, casa de oração para todas as nações. Nós profetizamos, Senhor, nesta manhã, como igreja do Senhor, recebemos a Tua palavra e cremos, Senhor, que ela nos garante, Senhor, total e completa vitória, e nós clamamos agora em nome de Jesus, que esta unção de fortalecimento, esta unção, Senhor, de revigorar as forças físicas, emocionais, espirituais, tudo aquilo, Senhor, que temos passado de lutas, de tristezas, de dores, de angústias, Senhor, de perdas, Senhor, toda semente que tem sido colocada no solo, ó Pai, do Teu reino, possa produzir uma multiplicação sobrenatural, no poderoso nome de Jesus, que o Senhor venha ungir, Pai, capacitar, habilitar com Tua graça, com Teu poder, cada líder, cada discípulo, cada célula, cada parte, Senhor, cada ministério, e o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado, para o louvor e a glória do Teu poderoso nome. Nós assim declaramos em fé, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.